Vó, vou-me embora desse mundo de ilusão. Quem me vê sorrir, não há de me ver chorar. Paulinho da Viola, na linha do tempo, na voz de Clara Nunes. Minhas lembranças são repletas dela. Um gorro ou lenço protegendo a cabeça constantemente, óculos adquiridos quando a visão já estava havia muito debilitada, roupas simples, meia dúzia de peças que se repetiam, uma saia coral, casaco verde puído, um mesclado um pouco mais grosso para dias frios e um ou outro vestido, coisas de segunda mão. Na verdade, possuía inúmeras peças herdadas, sabe-se lá de quem, mas eram quase sempre coisas esdrúxulas, inúteis, que alguém não tinha coragem de jogar no lixo e acabava doando. Ela aceitava tudo de bom grado, carregava o peso para casa e analisava cuidadosamente. Ria da cafonice das filhas das patroas, tão ricas e cheias de mau gosto. Muito embora quase nada pudesse ser aproveitado, ela acomodava as aquisições no velho guarda-roupa e, quando resolvia organizá-lo, jogava a montanha de velharias no chão do quartinho e alimentava um inventário mental. Dizia que a moda vai e vem e que, se recusasse as inutilidades, como poderia ser contemplada com coisas úteis oportunamente? Bancasse-a orgulhosa e deixariam de lhe oferecer doações. No meio das esquisitices, por vezes, salvava-se alguma coisa. Eu era a maior beneficiada no dia da arrumação. Vestia saias espalhafatosas, usava perucas, óculos, chapéus, punha um disco no vitrolão e imitava minhas cantoras favoritas. Morávamos numa casa muito simples, um quarto e cozinha sem banheiro. Chão de assoalho rebentado, sobre um porão inutilizado pelo senhorio, de onde os ratos saíam e nos desejavam bom dia. Convivíamos com os bichos pacificamente, pois já havíamos desistido de exterminá-los. Vez por outra, quando eles abusavam, ela armava ratoeiras e apanhava um ou dois filhotes. Então eles sumiam por algum tempo, talvez por causa do luto, mas logo esqueciam o ocorrido e voltavam a transitar por ali alegremente. Adotávamos gatos vagabundos aos montes, mas eles quase sempre se tornavam bons camaradas dos intrusos e viviam em acordo. Os gatos se fingiam de mortos, afinal, recebiam alimento. Para que iam se aborrecer? Ela preparava a melhor comida do meu mundo. Podia ser um frango ensopado ou o tradicional ovo mexido com arroz. Eu achava que aquela frigideira de arroz com um ovo quebrado dentro, que ela misturava exaustivamente, era uma receita especial, de família. Só depois, quando cresci, é que me dei conta de que, se só havia um ovo, aquela era a melhor maneira de dividi-lo. Eu gostava bastante e até ficava feliz quando era esse o prato do dia. Crianças. Eu a acompanhava ao trabalho todos os dias. Nesse tempo, ela prestava serviços como empregada doméstica para um casal sem filhos. Era um apartamento lindinho e tinha TV em cores. Eu tinha permissão para assistir a desenhos animados e ficava imóvel até a hora de ir ao pré-escolar. Era quando ela arrancava o avental e saía me puxando escada abaixo. Então descíamos da Lins até a Jafé, correndo como quem rouba. Ainda assim, eu me divertia muito durante o trajeto. Contava carros, cumprimentava os cachorros nos quintais, admirava os outdoors e, quando chegávamos perto da igreja de Santa Cândida, eu disparava e me escondia. Quando ela se aproximava, eu pulava na sua frente e ela, bondosamente, fingia-se assustada. Eu era a primeira a chegar ao prezinho e a última a ir embora. Aguardava calmamente sentada ao lado do vigia até que ela apontasse no portão, um tanto desconcertada por causa do atraso. Eu sabia que ela vinha andando de bem longe, cansada pelo dia de trabalho, e imaginava:
Agora deve estar descendo a ladeira, agora passando em frente à igreja. Deve estar prestes a tocar a campainha. E, quando ela chegava, seu Jota avisava a tia Cida, a boa servente que ficava até mais tarde esperando que ela viesse me buscar. As duas trocavam amabilidades. Tia Cida fazia sempre o mesmo comentário. Ah, eu estava quase desistindo de esperar. Ia levar a menina comigo para casa. Ela meneava a cabeça e respondia: minhas pernas já não funcionam como antes. Tenho andado cada vez mais devagar. Quando já estávamos a certa distância do parque infantil, ela retirava um embrulho da sacola e me presenteava como se para me recompensar por toda aquela espera. Uma banana, um pão com ovo, eu sempre ganhava uma guloseima que ajudava a tapear o estômago até a hora do jantar. Impossível saber quantas vezes percorremos aquele trajeto. Quantos dos nossos passos pisaram aquele chão? Às vezes, quando chovia demais, o rio transbordava e a água chegava aos joelhos dela e à minha cintura. Ela segurava minha mão com firmeza e atravessávamos juntas a correnteza. Hoje, recordando, visualizo seu semblante obstinado, preocupada em me manter em segurança, mas confesso que naquela época eu não me dava conta do perigo que corríamos e considerava aquela uma aventura divertida. Crianças. Quando finalmente conseguíamos chegar em casa, ela preparava um banho de bacia, pois o banheiro coletivo do quintal era um tanto afastado. Não vale a pena tomar banho de chuveiro e apanhar friagem caminhando até aqui, dizia e retirava os penicos debaixo da cama. Eu já sabia que não botaríamos mais o nariz para fora até o dia seguinte. Ela começava a aprontar qualquer coisa para a janta, até que o locutor da rádio anunciava a hora da Ave Maria, às 6 da tarde. Nesse momento, ela fazia o mundo parar, desligava o fogo do caldo, punha um copo de água perto do rádio e me chamava para junto dela. Rezávamos contritas com um homem do vozeirão. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Ao final do ritual, bebíamos um pouco da água benta e nos sentíamos protegidas de todo o mal. Amém. Então, eu tinha permissão para ligar a TV a fim de que a válvula se aquecesse a tempo de acompanharmos o noticiário das 8 e as novelas. Era um aparelho em preto e branco, a imagem quase sempre aparecia distorcida. O som era cortado por ruídos e chiados. Mas essas coisas eu só noto hoje, olhando minhas lembranças. Naquele tempo, eu achava tudo perfeito e dava graças a Deus por ela não se importar com um aviso de censura classificativa que indicava que eu não tinha idade para ver novelas. Antes de dormir, ela sempre dava uma pitadinha no velho cachimbo. O cheiro de fumo de corda era delicioso. Ela me chamava e soltava grandes baforadas de fumaça no meu pescoço. É para espantar o mal-olhado, explicava. Mas a fumaça do cachimbo tinha outras milhares de aplicações. Febre, dor de dente, má criação de menino, marido avoado. Quase tudo era motivo para cachimbadas e algumas pessoas da vizinhança a procuravam pedindo o auxílio do cachimbo. Tínhamos os fins de semana livres. Aos sábados, abríamos a tampa do vitrolão, doado por uma antiga patroa, separávamos os discos que iríamos ouvir, cantávamos e dançávamos louquinhas. Aos domingos, quando não visitávamos os parentes, íamos à feira pela manhã e ao Museu do Ipiranga à tarde. Sentávamos no gramado e olhávamos o céu longamente. Uma vez, contratamos os serviços do fotógrafo que ficava de plantão e tiramos um retratinho em monóculo. Espetacular. Ela tinha uma fé inabalável. Frequentava um centro espírita às sextas, salvo as sextas-feiras santas,
quando visitávamos o corpo de Nosso Senhor morto na igreja do bairro. Assistia às missas em datas comemorativas e mantinha acordos de devoção com uma ou outra entidade. Tinha um pequeno altar na cozinha e atrás da porta um vaso com uma espada de São Jorge e um copinho com aguardente. Dizia que era para um amigo. Eu não me importava nem questionava nada. Limitava-me a acompanhá-la a todos os lugares e auxiliá-la no que fosse necessário. Afinal, ela devia saber o que estava fazendo. Na época em que ela começou a adoecer de fato, as mãos foram totalmente tomadas pelo reumatismo e já não se abriam. As articulações incharam muito e a aliança que ela usava ficou presa no dedo, já não passava pelas juntas nodosas. Foi quando adotou definitivamente o uso de panos de cabeça. Costumava dizer que para domar cabelo de negro necessitava vigor e que o reumatismo a impedia de erguer os braços e ajeitar o pichain. Noutros tempos, fritava os fios com o pente de ferro, mas agora estava livre e não carecia perder tempo com essas bobagens. Começaram as idas ininterruptas ao hospital. Eu já estava na escola e sabia ler, o que a enchia de orgulho. Ela ficava maravilhada quando eu lia as placas dos ônibus. Íamos semanalmente ao posto do glicério para as consultas. Agora era eu quem a guiava. Os médicos receitaram terapias de luz e eu a conduzia às sessões, numa clínica onde as recepcionistas eram fãs de Djavan. Doces anos 80. Eu ficava na sala de espera ouvindo as canções e espiando a manhã quase sempre nublada de São Paulo. Os patrões perceberam que ela já não podia trabalhar e sugeriram que requeresse a aposentadoria por invalidez. Assim, seguindo à risca as orientações e contando com a valiosa companhia de sua fiel amiga Antonieta, que era na verdade a mãe de seu patrãozinho, comparecemos a todas as consultas da perícia do INAMPS. Numa delas, o médico lhe receitou um medicamento experimental da última geração de corticoides para, quem sabe, atenuar o quadro crônico. Infelizmente, ela trocou a dose prescrita por uma quantidade maior de remédio, o que ocasionou um quadro alérgico violento que deixou seu corpo repleto de ferida. Os braços, as costas e o couro cabeludo ficaram arruinados, tomados pelas chagas, e a aposentadoria foi inevitável. Ainda assim, ela enxergou algo de positivo em todas as mazelas e mostrava, com ar triunfante, o documento de identidade tirado às pressas para ser anexado à papelada da Previdência. Bem, não pude assiná-lo, já que sou analfabeta, mas vejam, aqui está o desenho do meu polegar, carimbado, provando que eu sou eu mesma. Agora recebo aposentadoria, graças a Deus, aos meus bons patrões e à minha amiga Antonieta. Nem sempre tivera bons patrões. A saúde havia se debilitado por causa do trabalho pesado da vida inteira. Do forno para o tanque, do ferro de passar para o esfregão, da lida no roçado na casa da madrinha que a criou com menos amor do que o que se oferece a um animal de carga. Agora sentia-se premiada com a pequenina recompensa que lhe ofereciam. Não se dava conta de que a conseguira por merecimento e que o valor irrisório era muito inferior ao que ela necessitaria para sobreviver com dignidade. Sentia-se homenageada, contemplada, abençoada. Crianças. Enquanto eu crescia, via-a encolher. Invadida pelas dores, ouvia de sua boca as frases feitas, que eram sua filosofia, saírem nos intervalos das baforadas. Quem vai por esse mundo 7 carros não carrega. Deus é quem pode tudo, pode tudo. E não há sábado sem sol, nem domingo sem missa. Paciência, minha filha, paciência. Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Fé, minha filha. Conhecia as nuvens, sabia quando ia chover e quando a noite ia ser estrelada.
Impressionante. Dizia-se ignorante, mas sabia tantas coisas, contava tantas histórias. Não suportava atrasos e, mais do que pontual, era adiantada. Nasci de 7 meses, gabava-se, e começou a morrer com muita antecedência, cansada, triste, cheia de dores, feridas, remorsos, saudades, males que lhe tomaram a alma. Quando partiu, havia abandonado o uso do cachimbo e a amizade com as entidades. Converteu-se ao protestantismo. Ouviu falar sobre o céu e a salvação e, maravilhada, sentiu-se confortada com a garantia de que não necessitaria mais voltar a este mundo para expiar culpas, como sempre acreditara. Não queria voltar, estava farta. E quando ela finalmente fechou os olhos, para sempre, já havia escolhido e separado a roupa com a qual gostaria de ser enterrada. Um conjunto azul claro estampado de mimosinhas. A caminho do cemitério, acompanhei-a no carro do translado. Sentei no banco do carona e podia ver o caixão branco e a coroa de flores amarelas sobre ele. O automóvel percorreu a avenida em que incontáveis vezes havíamos caminhado, onde ela me carregava no colo ou me puxava pela mão. Agora passávamos por ali pela última vez e me vi pequenina na calçada, observando curiosa um carro funerário e ouvindo dela mais um de seus provérbios. Esse já sabe como foi, nós ainda não sabemos como iremos. Vá em paz. Agora eu sabia como ela havia ido e quis estar ao seu lado até o último minuto, arrependida por não tê-la abraçado mais vezes, por não ter investido mais tempo olhando o céu junto dela quando se sentava no velho banco de madeira e cachimbava silenciosamente. Fechei os olhos e, de todo o meu coração, pedi a Deus que o tempo voltasse e nós estivéssemos caminhando por aquela avenida mais uma vez. Queria, queria segurar suas mãos deformadas pelo reumatismo de novo. Queria escutar seus casos assombrosos, nossos discos ou o velho radinho de pilha. Queria comer novamente um de seus pratos fabulosos, deitar a cabeça em seu colo, contar os furos queimados pelas brasinhas do pito em sua saia. Quanto tempo eu havia perdido ultimamente, cuidando da minha vida, do meu futuro? Quanto tempo? Mas, quando abri os olhos, meu pedido não havia se realizado. O carro estacionou em frente ao cemitério e eu soube que, de fato, não estivera sonhando, mas vivia o interminável pesadelo da despedida. Conto vó, conto belíssimo e afetuoso do livro Perifobia, de Lília Guerra.